Ei pessoal, eu tô aqui fazendo mais um videozinho para tentar explicar um pouco sobre harmônicos, onda quadrada. E esse vídeo ele serve, eu estou fazendo ele originalmente para eletrônica de potência, eletrônica industrial, mas também pode aproveitar aí para alunos do segundo ano naquela parte que a gente entra em filtros lá no final, né? Quando a gente faz a filtragem da onda quadrada. E aí ela distorce toda, né? Então, isso aqui é para explicar um pouquinho. É claro, gente, que a gente falando de harmônicos, né, fundamental, não é apenas a onda quadrada que tem isso. Todas as ondas que não são senoidais, elas têm harmônicos. Só a senoide pura não tem harmônico, porque ela é pura, ela é só a sua própria fundamental, né? Então, eu vou mostrar no Desmos, que é um site, né, online de plotar gráficos. Eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Talvez alguns já até tenham visto isso aqui comigo na sala de aula, ou às vezes em alguma aula online, né? Mas vou fazer esse vídeo aqui para ficar um pouco mais claro. Então, uma onda quadrada, conforme que a gente tem estudado ali em eletrônica industrial, né, modulação por onda quadrada, ela é composta por infinitos harmônicos, né? Isso vem do teorema de Fourier. E a onda quadrada ela tem uma frequência fundamental, né? Que é a frequência visual dela mesmo. Essa frequência fundamental, ela vai ter uma senoide exatamente nessa frequência. A gente chama também essa senoide de componente fundamental, que é essa que está pontilhada, desenhada aqui. Ela, inclusive, tem um pico maior do que o próprio valor do patamar da onda quadrada. Só que, além dessa componente fundamental, a onda quadrada ela tem um monte de outras senoides que, somadas juntas, até o infinito, vão compor exatamente a onda quadrada com essas quinas perfeitas dela, tá? E a gente fala o seguinte, que todos esses componentes, né, essas senoides, são os harmônicos. Ela tem a fundamental, né, essa senoide na própria frequência da onda quadrada, e aí depois a onda quadrada especificamente, ela tem todos os harmônicos ímpares, inclusive os triplos, tá? Ela não vai ter harmônicos pares porque ondas com simetria, que são simétricas, elas não têm harmônicos pares. Por exemplo, o semiciclo positivo e negativo é idêntico, então não vai ter harmônicos pares, tá? De forma geral é indesejado mesmo, a gente gosta de ondas simétricas. E aí, pessoal, a gente fala o seguinte: como que a gente descreve todos esses harmônicos? Vão ser infinitos, né? Todos os ímpares. Olha só, tem uma regrinha para a onda quadrada, né? Vamos supor que a amplitude da fundamental dela tenha um valor. Então, um valor da amplitude fundamental. Beleza. Todos os harmônicos, outros harmônicos, eles vão ter uma amplitude que vai ser inversamente proporcional à ordem desse harmônico. Por exemplo, vamos supor que a amplitude da fundamental dê um valor, vamos supor, de 100 volts, então o terceiro harmônico tem 3 vezes a frequência da fundamental, mas uma amplitude 3 vezes menor. O quinto harmônico tem 5 vezes a frequência fundamental, mas uma amplitude 5 vezes menor do que a componente fundamental. O sétimo, 7 vezes a frequência fundamental e uma amplitude 7 vezes menor do que a da componente fundamental. E por aí vai. E isso vai até o infinito, tá? Eu vim aqui para o Desmos, vamos lá, para fazer, né, essa demonstração para vocês, tá? Aqui eu estou primeiro desenhando uma senoide, ou seja, poderia ser a componente fundamental de uma onda quadrada, que tem aqui 1 volt de pico, 2 segundos de período, então a frequência de meio Hz, e isso vai dar o quê? Uma frequência angular ômega, que é 2πf, então dá mais ou menos π, tá? Coloquei aqui que meu ômega é 3,14, tá? Π. O x aqui no gráfico do Desmos remete ao tempo, é o eixo x, aqui para nós vai ser de tempo, tá? Beleza, pessoal, fiz aqui a fundamental. Agora eu vou criar
um terceiro harmônico aqui, vou plotar junto, ainda não estou somando. Esse é o terceiro harmônico. Tem 3 vezes a frequência, a amplitude 3 vezes menor do que a fundamental. Tá só plotado, ainda nem estou somando. Agora vamos adicionar um quinto harmônico aqui na nossa visualização. 5 vezes a frequência, amplitude 5 vezes menor do que a fundamental. Tá plotado junto em verde. E o sétimo harmônico tá lá. Então, assim, cada vez mais embolado, né? A frequência maior, amplitude 7 vezes menor. Nono harmônico também tá aqui colocado em preto. 9 vezes a frequência do fundamental, só que amplitude 9 vezes menor. E aí, gente, se eu quisesse ficar o resto da minha vida adicionando harmônicos ímpares aqui, eu poderia chegar até o harmônico 1.000.001, com 1.000.001 vezes a fundamental, 1.000.001 vezes menor amplitude. Poderia ficar. Mas aí, como eu já perdi minha paciência, eu vou somar essas 9 senóides, né? Fundamental, 9 não, gente, desculpa, porque na verdade a ordem chegou na ordem 9, nós estamos pulando os pares, né? Só então vou somar a fundamental com o terceiro, quinto e sétimo e nono harmônico e gerou essa onda aqui, que ela tá tentando se aproximar de uma onda quadrada, tá vendo? À medida que eu fui somando a senoide fundamental com esse tanto de harmônicos, né? Ah, mas não é uma senoide, não é uma onda quadrada perfeita. Não é, porque eu não somei infinitos harmônicos, é humanamente impossível, né? Mas já dá para ver que tá chegando próximo essa daqui de uma onda quadrada. Aí, gente, só para demonstrar, vamos colocar aqui plotando junto. Teve uma hora que eu tive mais paciência, só que eu já somei tudo na mesma linha do décimos. Eu somei 29 ordens, olha só. Fundamental, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º, 13º, 15º, 17º, 19º, 21º, 23º, 25º, 27º, 29º, aí eu perdi minha paciência. Somei isso tudo e gerei essa onda que tá aqui. Repara, ela é mais próxima de uma onda quadrada perfeita do que aquela anteriormente, né? Que eu vou apagar, vou mostrar ela aqui. Essa daqui eu só estava somando até a ordem 9, não foi? Agora eu vou mostrar essa que eu somei até a ordem 29. Então, se você somar infinitamente, né? Esse pulo que dá aqui nas beiradas, isso vai tendendo a sumir, essas oscilações, vai tender realmente a chegar perto de uma onda quadrada. Então, isso aqui é uma demonstração do teorema de Fourier, né? Claro que eu não somei infinitos harmônicos porque não tem como, mas é para vocês verem a tendência. E o que é muito importante, gente, é que isso aqui vale para onda quadrada. Só a onda quadrada tem essa característica, esses harmônicos, né? Com essa tendência que a gente está vendo aqui. Só que todas as ondas, né, que são periódicas e que não são senoidais, elas podem ser fruto, né, de uma soma de infinitas senoides, né, só que com outro comportamento. Por exemplo, no caso da onda quadrada, são os harmônicos ímpares e a amplitude vai ser a ordem, né, desse harmônico. Vai ter, então, assim, a componente, né, esse harmônico vai ter uma amplitude que é inversamente proporcional à ordem dele, mas isso vale para a onda quadrada. A gente vai estudar ali inversores, né, que quando a gente põe PWM, a gente faz recortes nas ondas e aí a gente tem um outro espectro de frequência, né? Mas eu poderia somar aquelas senoides, né, com aquela característica daquele espectro de frequência e eu teria aquela onda PWM que a gente está vendo lá. Ah, não, pode ser uma triangular, uma dente de serra, né? Também vai ter o seu espectro de frequência e aí se você somar senoides de acordo com o espectro de frequência, você vai chegar na onda dente de serra, triangular, de acordo com o que está lá. Tá? Então, isso aqui é só uma demonstração para vocês verem, né? O que é harmônico, que é componente fundamental, como que a gente gera uma onda quadrada, mas tendo sempre em mente, né, que a gente pode gerar, na verdade, qualquer onda periódica, né, com o somatório de infinitas senoides, mas aí cada uma vai ter o seu comportamento, né, assim,
com relação à amplitude dessa componente, né? No caso da onda quadrada, a gente vê uma tendência muito fácil, muito clara, tá? É um assunto que realmente não é simples, é bastante novidade isso aqui, mas é para vocês abrirem a mente, né? E conseguirem aí entender como é que funciona. Isso é totalmente matemático, né? Mas entra aí no assunto, né, de eletrônica de potência, de acionamentos, nessa parte de harmônicos, de PWM, de conversor CCCA, e também, né, como eu fiz esse vídeo aí também para afetar a galera do segundo ano, na parte de filtros, né, quando a gente faz a filtragem, a gente via lá que a onda quadrada, a onda triangular, ela se distorcia toda, né, justamente por quê? Porque todas as ondas são compostas por somatórios de infinitas senoides, cada qual com, né, a sua frequência e a sua amplitude, dita pelo espectro de frequência desse sinal. Tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, realmente não é simples, mas é muito bonito isso aqui, né não, gente? Muito bonito de ver, tá? Então, um abraço para vocês!